Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavras Atleticano. E no vídeo dessa segunda-feira a gente vai trazer maiores informações sobre as lesões sofridas pelo zagueiro Kaique Rocha e o atacante Pablo, e também fazendo uma análise um pouco mais ampla sobre tudo que envolve o setor de preparação física e o departamento médico do Atlético Paranaense na atual temporada. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esses assuntos. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para os assuntos do vídeo de hoje, primeiramente falando aí das lesões que sofreram Kaique Rocha e Pablo durante a derrota do Furacão para o Palmeiras. Ambos sofreram lesões musculares no músculo posterior da coxa. O Pablo de uma lesão um pouco mais grave, então é quase certo que não estará em campo na próxima quarta-feira diante do Fortaleza, enquanto o Kaique Rocha sofreu uma lesão menos grave e por esse motivo faz aí um tratamento intensivo para quem sabe estar à disposição para a partida de depois de amanhã na Liga Arena. Então, gente, acho que estando passadas as informações, é hora da gente fazer uma pequena reflexão sobre tudo o que tem acontecido no departamento médico, no departamento de preparação física e de fisiologia do Furacão nesses últimos meses. Não custa a gente relembrar que toda a estrutura do departamento de futebol do Atlético sofreu duas grandes transformações recentes. A primeira motivada pela saída do Paulo Autuori no início da temporada 2022, que fez com que muitos profissionais de confiança do Autuori deixassem o clube e, evidentemente, o Atlético precisou promover alguns profissionais da sua estrutura e trazer alguns outros de fora para poder completar, digamos assim, o seu quadro de funcionários e levar a temporada adiante em 2022, desculpa. E nesse ano, mais uma vez, a gente sofreu outra grande transformação, dessa vez conduzida pelo Luiz Felipe Scolari, que era coordenador técnico do Atlético para essa temporada, e que fez diversas mudanças aí na estrutura do departamento de futebol. Profissionais foram promovidos, alguns foram dispensados, e entre os profissionais que foram dispensados, o que mais chamou a atenção da torcida, e eu não sou exceção nesse caso, foi a dispensa do preparador físico Túlio Flores, que já estava no Atlético aí há alguns anos, que vinha fazendo um trabalho respeitável, né, na preparação física do clube. E chama mais atenção ainda o momento da demissão do Túlio, pelo fato de que ele tinha ficado afastado aí cerca de um mês, se não me engano, para tratamento de uma trombose, e que logo após o seu retorno ele acabou sendo dispensado. E além da dispensa do Túlio, que era um preparador aí com experiência na Série A do Campeonato Brasileiro, né, preparando elencos para competir no mais alto nível, chamou a atenção que o Atlético não trouxe nenhum profissional do mercado conhecido e gabaritado para assumir o lugar deixado pelo Túlio, que era o principal preparador físico do staff do clube. Então não é como se o Atlético tivesse demitido o Túlio Flores e trazido para o lugar dele o Fábio Masseridian, que hoje está no Flamengo com o Tite, mas que até determinado momento esteve no mercado, ou um Carlinhos Neves, um Moraci Santana, que hoje evidentemente não trabalharia mais. Mas assim, o que eu quero dizer é, não chegou nenhum profissional de competência garantida para assumir o lugar do Túlio. Foram aí reestruturados os departamentos, pessoas foram promovidas segundo critérios do próprio Filipão, né? Foi dele a caneta para tomar essas decisões. E de maneira bastante preocupante, a gente viu um aumento no número de lesões no elenco do Atlético durante a temporada. Isso, lógico, pode ter sido motivado também pelo uso da equipe principal no campeonato de aspirantes. São aí 17 jogos a mais que o Atlético participou no ano, do que teria se não tivesse feito isso. Essa decisão também foi do Filipão, né? Acredito que muito visando dar alguma estabilidade ao trabalho do Paulo Turra, que nadaria de braçada como acabou nadando num campeonato onde o nível de competição na comparação com o elenco do Atlético é muito, muito baixo. E além dessa questão, ou dando continuidade a essa questão específica da equipe de aspirantes, a gente não pode ignorar que nos bastidores essa informação foi trazida nos últimos dias por setoristas do clube. O Atlético se movimenta com a intenção de aumentar o número de inscritos do Campeonato Paranaense, o que permitiria que o clube, pelo menos em abstrato, trabalhasse com 2 elencos nesse torneio, tanto o time de aspirantes quanto o time principal. Não é novidade para ninguém que acompanha aqui o canal que eu sou contrário. Acho que
não jogar o Campeonato Paranaense é uma vantagem competitiva a nível físico para o Atlético. Acho que o nível do Campeonato Paranaense não prepara o Atlético para as principais competições que o clube disputa. E acho principalmente que o Campeonato Paranaense, como laboratório para os meninos da equipe de aspirantes, das categorias de base, ou alguns jovens jogadores que estejam no time principal e não estejam recebendo tanta minutagem assim, acaba sendo uma forma não só de você dar casca e desenvolver tecnicamente esses meninos, mas principalmente de, fazendo isso, gerar opções para o elenco. Se o Atlético tivesse lá em janeiro, fevereiro, março, né, durante o Paranaense, dado cancha para alguns jogadores das categorias de base, a gente poderia ter um pouco mais de certeza sobre o que esperar deles nesse momento da temporada, caso eles fossem necessários, como alguns deles acabaram sendo nos últimos jogos. Então a gente poderia ter tido um Léo Ataíde entrando em campo, um Vinícius Cauê entrando em campo mais vezes, a gente poderia ter visto mais vezes o Dudu, o Felipe Chiquete, né, que acabou sofrendo uma lesão enquanto disputava a Copa São Paulo, mas que poderia ter disputado alguns jogos também, né? Então, gente, o que acontece é que a gente, além de ter desgastado o elenco principal, acabou não encontrando alternativas. E aí a gente tem hoje um cenário bastante, de novo, preocupante, onde o Atlético tem um número enorme de lesões no seu elenco principal, reduzindo as opções de jogadores já consolidados, ao mesmo tempo em que existe uma enorme incerteza sobre o nível de preparação dos meninos das categorias de base para responder tecnicamente se chamados a entrar em campo. Então, é um cenário terrível. E mais do que essa questão da preparação física, do desgaste, a gente tem que falar também um pouquinho sobre o processo de recuperação dessas lesões, porque me chamou a atenção ao longo de toda a temporada o fato de que as previsões de volta, né, os prazos de retorno, quase nunca foram cumpridos, se é que em algum momento foram cumpridos, e normalmente excederam em muito a previsão. É lógico que o exemplo mais recente, que está na cabeça de todo mundo, é o do Christian, por exemplo, que tinha uma previsão de retorno em 2 semanas, quando sofreu uma lesão que, salvo engano, aconteceu em agosto ainda, e que acabou ficando mais de 3 meses afastado, um jogador que poderia ter sido importante para o Atlético em diversos momentos. Então, o que eu gostaria de dizer com esse vídeo é, primeiramente, pedir ao Atlético, aos torcedores, que estejam atentos a esses fatos, pedir à diretoria do Atlético que ao final da temporada, porque agora não adianta, com a temporada chegando na reta final, promover uma caça às bruxas, mas que se faça uma avaliação muito detalhada do departamento de preparação física, do departamento de fisiologia, do departamento médico do clube responsável pela recuperação, né, médicos, fisioterapeutas, demais profissionais, podólogos, não sei, que trabalham auxiliando na recuperação desses jogadores, porque tudo isso que o Atlético está passando não pode ser coincidência em uma temporada em que tantas mudanças foram feitas. Então, se for necessário desligar alguns profissionais ou trazer novos profissionais para encabeçar alguns setores que ficaram devendo durante a atual temporada, é importante que o Atlético não só vá ao mercado, mas vá para buscar nomes de certa confiabilidade. Um exemplo que fica bastante claro que poderia acontecer, embora eu duvide, seria um retorno do Carlinhos Neves, né? O Carlinhos que acabou assumindo a coordenação do Departamento de Saúde e Performance, enquanto Paulo Autuori era o nosso coordenador técnico, e que no momento da demissão do Autuori acabou, do pedido de demissão do Autuori, né? O Autuori não foi demitido pelo Atlético, acabou por lealdade deixando o clube, e que poderia voltar para assumir essa preparação física, por exemplo. Então, muita gente, de fato, poderia perder o emprego ou realmente voltar a trabalhar com as categorias de base, porque a sensação que fica para todos nós é que tem alguma coisa, ou para não dizer muita coisa, acontecendo de errado para que tantas lesões ocorram de maneira simultânea e para que todos os processos de recuperação se estendam para muito além do que seria uma previsão inicial razoável. E vamos torcer para que pelo menos o Kaique, que é a expectativa mais otimista que nós temos, possa estar disponível para a partida de quarta-feira, porque sem ele o Wesley será obrigado a fazer ou uma mudança de módulo de jogo, né, de formação tática, ou alguma improvisação, o que pode significar um risco bastante grande para o Atlético, não só pelo número limitado de opções, mas pela solidez da equipe do Fortaleza e pela qualidade que tem a equipe treinada pelo Juan Pablo Vojvoda, no momento em que o Atlético não pode mais deixar de pontuar, especialmente dentro de casa. E vocês, gente, o que acham de tudo isso? Que leitura vocês fazem desse número enorme de lesões? Vocês já acham que o Atlético deve jogar o Campeonato Paranaense,
com a equipe principal ano que vem, correndo o risco de repetir esse cenário catastrófico que nós estamos vendo. Deixem aí nos comentários, como eu sempre digo, eu leio todos e respondo todos conforme o tempo me permite. E então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.